As chuvas em São Paulo, nos primeiros 10 dias de setembro, a capital paulista já recebeu o dobro do volume de água esperado para todo o mês. 6 pessoas já morreram vítimas dos temporais. A repórter Carla Rodeiro está no Instituto Nacional de Meteorologia e traz mais informações. Carla, a chuva ainda traz riscos para os paulistanos? Boa noite. Ainda traz sim, Laerte, boa noite. E esse cenário de alagamentos e mortes que a gente viu em São Paulo levanta a seguinte questão: será que a cidade está preparada para enfrentar temporais? Um estudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas mostra que muitas pessoas ainda estão em perigo, vivem em áreas vulneráveis à chuva, em regiões de encosta, à beira de novas tragédias. Enquanto a cidade estica, quem vai chegando sem dinheiro se submete a ficar em áreas de encosta, com risco de deslizamento. Com o tempo, sai madeira e entra tijolo e cimento. Aqui na Serra da Cantareira, na Zona Norte, é assim. Seu José levantou a casa no morro, gastou todas as economias, mas na última chuva viu a ameaça de perto. Em relação ao barranco, o que o senhor teme que aconteça? Desbarrancar tudo, descer tudo em cima, para baixo. E se chover outra chuva dessa forte igual deu essa daí, né, meu? O negócio não é fácil, não. É a avaliação dos técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas que indica se uma área corre risco de deslizamento. O trabalho deles é analisar, entre outros pontos, as condições do solo, a inclinação das encostas e o tipo de construção. A partir daí, é indicada uma providência. Normalmente, numa área como essa, ou você retira as pessoas ou você arruma as áreas. Como retirar as pessoas implica em você construir casas, ter terrenos para isso, então normalmente, e hoje se está usando no Brasil todo, você mantém as pessoas no lugar, urbaniza essas áreas, transforma essas áreas em um bairro, você coloca água, luz, acerta a questão fundiária e você então economiza dinheiro público e mantém as pessoas no mesmo lugar. O último levantamento feito pela Prefeitura de São Paulo há 6 anos mostrou que 180 mil pessoas moravam em áreas de risco como esta. Na maioria, o nível de perigo era alto ou muito alto. Nesse período, o governo diz que realizou obras de contenção em 70% dos pontos indicados pelo mapeamento. Mas o problema só cresce. É que a cidade é muito dinâmica, a ocupação ela cresce de uma forma extremamente acelerada, então você não tem um tempo hábil de acompanhar esse crescimento. O mapeamento de áreas de risco feito pelo IPT indica que os problemas estão concentrados em áreas periféricas, onde ainda São Paulo se expande. Com as chuvas de grande magnitude, alta concentração, faz com que esse escoamento seja muito rápido e as calhas dos rios não dão conta de escoar essa água, tanto por conta da impermeabilização das margens, quanto pelos materiais que chegam nos rios. Não só apenas o lixo, mas também uma grande quantidade de sedimento, que é material de solo, que vem das erosões das cabeceiras desses rios e também dos deslizamentos de terra. O governo garante que mantém em dia a manutenção das 397 mil bocas de lobo, quase 3 mil quilômetros de ramais e galerias e dos 17 piscinões. O serviço de limpeza também estaria em dia, mas a Prefeitura congelou os investimentos para novos piscinões. Do orçamento de 18 milhões e meio de reais previstos para estes reservatórios, até agora só foram gastos 1 milhão e 300 mil, apenas 7% do total. E segundo especialistas, na região centro-sul do Brasil, os temporais são comuns na virada da estação, no caso do inverno para a primavera. Aqui ao meu lado está o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia. Boa noite, Marcelo. No sul teria até tornado. Isso também é comum? Nessa época do ano, quando se aproxima a primavera, os temporais começam a se tornar mais típicos, pela influência ainda das massas de ar polar do inverno e pela chegada das massas de ar quente do trópico. Então, quando a violência é muito grande desses dois sistemas, do ar frio e do ar quente, podem eventualmente ocorrer tornados na região sul do país. Mas não com tanta intensidade como a gente viu agora? Isso foi o diferente? O que fugiu à normalidade foi a intensidade dos ventos, dos tornados e também das chuvas excessivas que tiveram na região de São Paulo. E daqui para frente, a região sul, o que vai acontecer?
acontecer? Bom, nos próximos dias a tendência dessa região aqui de São Paulo e do Mato Grosso do Sul cessarem as chuvas ou pelo menos ficarem muito fracas. E a chuva mais forte dos próximos 2 dias deve ficar concentrada aqui na região sul, especificamente entre a faixa leste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nessa região, nos próximos dias, uma frente fria desde o Oceano Atlântico até o interior dessas duas áreas aqui vai ficar estacionada e produzir bastante chuva. Enquanto isso, a região de São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul, muito sol, até temperatura em elevação, e se chover vai ser de forma isolada. Então, só para explicar melhor, no sul vai chover forte, temporal, como a gente viu? A preocupação lá será a chuva mais excessiva, um volume constante, considerável, nos próximos dias, pelo menos até o próximo domingo, por causa dessa frente fria que a gente pode observar aqui no oceano e vem até o continente. Enquanto isso, em São Paulo, principalmente ao norte, as temperaturas entram em elevação. Ok, muito obrigada, boa noite. E a capital paulista terá sol nesta sexta-feira e principalmente no sábado, apenas com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima é de 16 graus na sexta e a máxima de 28 graus no sábado. No domingo e na segunda, a previsão de tempo nublado com chuva fraca. A temperatura cai um pouco, mínima de 15 graus e máxima de 20 graus na segunda. Obrigado, Carla Rodeiro, falando ao vivo do Instituto de Meteorologia de São Paulo.